derramar sobre nós o teu poder. Abençoa, Senhor, a tua palavra que vai ser lida. Pai, nós colocamos na tua presença nessa tarde o pregador desta tarde, que o Senhor venha esconder atrás da cruz do Calvário, Senhor. Ó Deus, usando ele com poder e com autoridade para transmitir para a tua igreja, para as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa tarde. Pai, nós te pedimos, nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 150. Salmo de número 150. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante as suas muitas grandezas. Louvai-o com som de trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e com danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém? Que você fique à vontade para você louvar o nome do Senhor. Eu passo para o ministério de louvor. Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos essa tarde, exaltamos o teu nome, reconhecendo a sua grandeza insondável, Senhor. O seu senhorio, o seu pastoreio. Aleluia, aleluia. E em espírito e em verdade nós queremos te adorar e exaltar o teu nome. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis te entregamos nosso viver a te adorar, ó Rei dos reis. Nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade,
adore ao Senhor. Isso, solte a sua voz e adore. Em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar onde flui o amor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, aleluia. Irmãos, graça e paz seja com todos. Amém. Livro de Salmo 145. Davi, ele expressa algo assim, muito profundo. Ele diz: eu te louvarei, Senhor, Rei meu e Deus meu, pelos séculos dos séculos. Aos olhos e aos ouvidos do homem natural, o homem nos nossos dias, mesmo nos dias de Davi, ele não vivia mais do que 120 anos, cento e poucos anos. Era loucura para os homens ouvir isso. Eu vou louvar o Senhor pelos séculos dos séculos. E enquanto que a palavra de Deus fala lá em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir as intenções e o pensamento do nosso coração. A palavra de Deus é viva. Ela está viva, e Davi até os nossos dias continua adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor e nos ensinando a adorar ao Senhor. Amém? Aleluia. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor, na tua presença, no meio dos louvores, te adorando, te exaltando, reconhecendo o seu senhorio, o pastoreio do Senhor, a grandeza insondável e imutável do Senhor. É tudo que nós podemos fazer, irmãos, é nos curvar diante da grandeza de Deus e dar a Ele o louvor devido. Aleluia, aleluia. Quantos creem que Deus está nesse lugar? Diga amém. Aleluia. É preciso que nós venhamos nos tornar como uma criança na presença de Deus, com o coração limpo, com as mãos limpas, para adorar. E que nós venhamos desejar ser como uma criança na presença de Deus, e pedir: Senhor, abraça-me nessa tarde. Eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir, Pai, o refrigério do Senhor sobre a minha vida. Eu quero sentir que eu sou algo importante para ti, Senhor. Eu quero me sentir amada, abraçada, apadrinhada.
Eu quero me sentir, Senhor, nos braços do Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que é e voltar à inocência, voltar à inocência e acreditar em Ti, e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com Teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, Senhor. Abraça-me, abraça-me com Teus braços de amor. Quero ser como criança, aleluia, te amar pelo que é e voltar à inocência, voltar à inocência e acreditar em Ti, Senhor, e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, Senhor. Abraça-me, abraça-me com Teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me
abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. As nossas vozes, abraça-me, abraça-me, Senhor, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, 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 abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, Senhor, abraça-me, abraça-me, Senhor, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos aqui creem que Deus está na sua vida? Diga amém. Diga amém, bem forte. Aleluia. Eu creio que Deus está na minha vida. Amém. Lá em 1 João 5,14 está descrito assim: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele me ouve, Ele me escuta. Assim como Jesus estava na vida de Pedro e fez Pedro andar sobre as águas, Ele tem poder de fazer você andar sobre as águas, de fazer você andar sobre o sobrenatural. Está difícil, irmão? Tá. Mas Deus tem poder de fazer você andar sobre o sobrenatural da vida, sobre os obstáculos. Você andará sobre as nuvens, por cima das tempestades, e descansará na sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso. Rebalaba cheio. Aleluia, 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 Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor é o nosso descanso, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. E se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu andarei. Cobre-me com tuas mãos, com poder, em me esconder, Senhor. Seu trovão e o mar erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei
minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Se o trovão e o mar erguendo vem, sobre a tempestade eu vou. Jesus vai te dar a vitória. Oh, aleluia. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está, minha alma está segura em ti, segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar descansarei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia! Aplauda bem forte o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos passar agora para a segunda parte do nosso culto, que são os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Mas antes de você vir até aqui no altar trazer a sua oferta, eu quero ler um versículo para você que está no livro de Marcos, no capítulo 12. O versículo 41 diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante, e chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram
do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía do seu dinheiro. Irmãos, aqui a palavra do Senhor está dizendo que Jesus ele estava sentado ao lado do gasofilácio, observando as pessoas que vinham até o altar e traziam a sua oferta. E ele observou que muitos ricos, muitas pessoas que ali estavam, que tinham grandes valores, pessoas de altas, empresários e outros tipos de pessoas que tinham condições de ofertar, mas eles não ofertavam o que eles poderiam, eles davam o resto que sobrava. Mas aí ele observou que aquela mulher, ela trouxe a única oferta que ela tinha, eram as 2 moedas que ela tinha, e para Jesus aquilo foi a melhor oferta que aquela mulher ofertou. Amém. Então eu quero convidar você neste momento que trouxe a sua oferta, que trouxe o seu dízimo, que você saia do seu lugar e venha aqui depositar no altar aquilo que o seu coração manda, aquilo que você tem de melhor para ofertar, para oferecer ao Senhor nessa tarde. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui trazer no altar. Amém? Fique à vontade em nome de Jesus. Um menino nasceu, como filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. Seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Aleluia. Fique de pé em reverência à palavra do Senhor, estenda suas mãos aqui para o altar e vamos abençoar esses valores, amém? Pai, nós colocamos nas tuas mãos nesta hora esses valores, pedimos a Deus que o Senhor abençoe aqueles que ofertaram e também aqueles que não puderam, que o Senhor venha abençoar esses valores para a manutenção da tua casa, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Vamos receber o nosso pastor Léo com bastante aplauso, que vai trazer a palavra do Senhor, em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 9, versículo 57. Lucas, capítulo 9, versículo 57. Tem alguém nos visitando aqui hoje, pela primeira vez, segunda vez? Amém, Deus abençoe, viu? Seja bem-vinda. Mais alguém? Aleluias. Para quem não me conhece, sou o pastor Leandro, sou discípulo do pastor William, da pastora Janete. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, como todos os outros temas, né? Deixa eu só abrir aqui, onde que tá aqui. Amém. Lucas capítulo 9. Quem for encontrando, você que está com sua Bíblia na Bíblia, né? Tem Bíblia que é na Bíblia, tem Bíblia que é no celular, tem Bíblia que é no iPad. Abra ela e vamos nos colocar de pé para nós orarmos. Diz o seguinte: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, não olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Feche seus olhos. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor
venha falar aos nossos corações, revelando, ó Deus, a nossa vida, as nossas mentes, ao nosso coração, ao nosso espírito, ó Deus, a Tua palavra, a Tua verdade, que nós venhamos sair daqui impactados, confrontados, ó Pai, e motivados a meditar nessa palavra dia e noite, e ó Deus, e vivê-la na prática da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Pode assentar. O tema da nossa palavra, vai entrar na tela aí agora, é olhar para trás. Qual que é o tema? Amém. Queridos, nós vivemos um tempo, né, nesse final dos tempos, onde as pessoas elas são muito superficiais em tudo aquilo que elas fazem. As pessoas são muito medianas em tudo aquilo que elas fazem. Eu sempre falo que a palavra medíocre parece uma palavra tão pesada, um xingamento, mas a palavra medíocre ele traz a ideia de uma pessoa que é na média. Não é uma pessoa ruim, mas também não é uma pessoa boa. Um aluno medíocre não é o pior aluno da sala, mas também não é o melhor aluno. O pai medíocre não é o pior pai, mas também não é o melhor pai. O pastor, a ovelha, o discípulo, o servo medíocre, ele não é o pior, mas também não é um bom servo, não é um bom pastor, não é um bom líder, não é um bom discípulo. E nós vivemos um tempo onde nós nos contentamos muito, a maioria das pessoas se contentam apenas a ser médio, se contentam apenas em ser mais ou menos. E aí a gente entra para tudo que a gente quer fazer, a gente se contenta e fica feliz só na mediocridade, só na média. Como diz um ditado aí dos alunos de escola, né? 6 é 10. O que significa isso? Rapaz, se você tirou 6 e tirou 10, é tudo a mesma coisa. Você passou. Isso é uma mentalidade muito medíocre, queridos. 6 não é 10, não. 6 é 6, 10 é 10. Quem se contenta com 6, isso vai refletir em toda a sua vida. A pessoa que foi um aluno na média, medíocre, mais ou menos, vai ser um profissional medíocre, na média, mais ou menos, vai ganhar um salário medíocre, na média, mais ou menos, vai ter um casamento medíocre, na média, mais ou menos, vai ser um pai, um líder de célula, um discípulo, vai ser aquele que começa a fazer a capacitação e aí fica pela metade, vai ser aquele que começa a frequentar os cultos e aí de repente já começa a desistir, já começa a deixar para trás, vai ser aquele que começa a fazer um curso na faculdade, mas no meio do curso já desiste, já deixa para trás, vai ser aquele que começa a liderar a célula, mas quando vêm as dificuldades, quando vêm os problemas, olha para trás, desiste. E aí a gente vive uma geração desse jeito, superficial e medíocre. Ontem a gente estava palestrando para alguns jovens de Belo Horizonte, eu estava falando que hoje em dia, gente, não é difícil a gente se destacar. Não é difícil você ser o melhor aluno, não é difícil você ser o melhor líder, você ser o melhor profissional, o melhor discípulo. Por quê? Num mundo onde a maioria das pessoas são medíocres, se você dá um passo a mais, você já se destaca. Se você andar uma milhazinha a mais, é interessante que Jesus ele nos ensina que nós devemos sempre ir além do que nos pede, sempre ir além daquilo que nos é confiado. Por exemplo, ele fala, se alguém te pedir para caminhar 1 milha, você caminha 2, vai além. Se alguém te pedir a capa, o que a gente tem que fazer? Entregar a túnica, não é isso? Entregar tudo. E é interessante que Jesus ele traz aquela parábola lá do administrador infiel, onde um patrão, um senhor, ele entrega 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para um. E aí o que recebera 5 e o que recebera 2, multiplicaram os talentos. Mas o medíocre, o que fez? Enterrou. Queridos, nós precisamos ter
no nosso século, no nosso mundo, precisamos ser pessoas mais perseverantes, pessoas mais insistentes naquilo que nós queremos, naquilo que nós propusemos no nosso coração. E essa mentalidade de mediocridade, ela vem tomando conta da igreja. Uma igreja tem 1000 membros. Quem são os comprometidos, que dizimam, que participam? Não são nem 200. A média brasileira de dizimista é 20%. Por quê? É claro que existem pessoas que não estão trabalhando, é claro, mas a grande maioria é porque não quer. É porque tem um pensamento medíocre. Ah, se eu der o meu dízimo vai fazer falta. Ah, se eu pegar o meu carnê do Projeto 300 vai fazer falta. É como aquele servo infiel, que Deus entregou um talento na mão. Talentos são oportunidades. Deus entregou uma oportunidade na mão, mas a gente prefere reter aquilo e guardar com a gente, do que ir atrás, como diz a palavra, de multiplicar aquilo. E aí nas células, vem as pessoas e a gente vê a igreja cheia, vê os cultos cheios, mas a grande maioria das pessoas que assentam nos bancos das igrejas são pessoas medíocres. São pessoas que quando vêm domingo de manhã na ceia, não precisa vir à noite. São pessoas que quando tem um eventozinho a mais durante a semana, já não vem no domingo. São pessoas que se a célula passar 10 minutos do horário, já fica com a cara de impaciente, já fica cobrando o líder. Por quê? Nós queremos fazer sempre o básico. Queremos ter sempre o menor esforço necessário para nós adquirirmos as coisas. E aí, Jesus ele traz esse ensinamento. Muitas pessoas seguiam Jesus, muitas pessoas estavam ao lado dele, mas apenas 12 tiveram disposição para seguir a ele. E aí ele conta aqui que uma pessoa calorosa, fervorosa, chega e fala assim: Senhor, eu seguirei você até onde o Senhor for. E aí Jesus vira e fala assim: tem certeza? Os passarinhos têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas eu não tenho nem lugar para reclinar a minha cabeça. Você está disposto a me seguir? E o que acontece? Nem fala onde que aconteceu, né? Cara, ó, deu linha. Esse primeiro homem, a gente vai falar sobre esses 3 homens. Esse primeiro homem é como essas pessoas medíocres. São aquelas pessoas que são movidas pela emoção. Quando vem no culto, chora, levanta a mão, dá glória, fala a língua estranha, canta as músicas. O momento que a gente mente para Deus é na hora do louvor, né? Senhor, aonde quer que eu fores, eu irei. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Que mentira! Será que a gente está disposto mesmo a abrir mão dos nossos planos, dos nossos sonhos? Gente, não tem jeito de falar de evangelho sem falar de abnegação. Hoje em dia é pregado um evangelho muito fácil, que você pode continuar bebendo, que você pode continuar tendo relação sexual, que você não precisa ir na igreja, assiste a televisão, que você pode continuar do jeito que você está, porque Deus ele te ama. Gente, isso é um falso evangelho. Todos os discípulos de Jesus, eles tiveram que deixar tudo e seguir o Mestre. E não é fácil deixar tudo. Quando ele chamou aqueles pescadores, Deus havia feito o maior milagre da multiplicação ali dos peixes, a pesca milagrosa. Mas quando eles pegaram aqueles peixes, eles reconheceram que Jesus era o Messias. E diz a palavra que eles deixaram tudo e seguiram. Quando Jesus ele encontra com Levi, também chamado de Mateus,
na porta da coletagem, né, onde se recolhia os impostos. Mateus, gente, ele era um cara que tinha dinheiro, inteligente, sabia fazer cálculos. Naquela época, os publicanos, né, como eram chamados, eles eram pessoas odiadas pelo povo judeu, porque eles extorquiam os impostos, tiravam o que era devido e ainda tirava mais. Eram pessoas corruptas, eram pessoas que enriqueciam ilicitamente. E aí Jesus chama um cara desses, mas que, quando ele reconheceu que Jesus era o Messias, ele não pensou duas vezes e deixou tudo e seguiu ele. A gente também vê a história de um outro publicano, chamado Zaqueu, não é isso? Ele não era publicano? E aí ele se esforça para ver Jesus. Jesus, ele entra na casa dele e ele diz: olha, eu vou seguir o Senhor. Se eu fiquei em falta com alguém, se eu fiquei devendo alguém, eu vou restituir quantas vezes mais? 4 vezes mais. Gente, além de deixar a prática, além de abrir mão dos lucros futuros, somente uma pessoa que realmente se encontrou com Jesus tem esse sentimento de restituir aqueles que deviam. E muitas vezes, queridos, nós vemos uma igreja mediana, uma igreja medíocre, servos medíocres, porque nós não tivemos, de fato, um encontro com Jesus. Talvez, como assim, pastor? Você fala que só porque eu não sou dizimista, só porque eu vim uma vez no culto, só porque eu não vou na cela, só por causa disso, eu não tive um encontro com Jesus. Talvez você tenha tido um encontro com a história de Jesus. Talvez você tenha tido um encontro com o Jesus que as histórias contam, mas você de fato não teve um encontro com o Messias, com o Salvador, com o Senhor das nossas vidas. Porque quando nós o encontramos, nós deixamos tudo para trás. Eu não estou falando aqui de literalmente você deixar a sua casa, a sua família, o seu carro, os seus negócios e vir morar dentro da igreja. Mas nós precisamos deixar o nosso ego, muitas vezes deixar o nosso conforto, deixar os nossos paradigmas, porque a gente é tão cheio de nós mesmos. Eu não penso assim, eu não concordo com isso, eu acho que não deveria ser assim. E eu faço uma pergunta clássica, põe amor nas minhas palavras, mas Jesus te perguntou alguma coisa? Se você pegar aqui a história dos 12 discípulos, a gente vê que nenhum perguntou nada para Jesus. Tipo assim, Jesus, quanto que vai ser o meu salário? Jesus, eu vou poder nas férias voltar lá em casa? Jesus, eu posso levar isso? Nenhum. A palavra diz que prontamente eles deixaram tudo e seguiram. Mas aqui Jesus, ele traz a história de 3 que fizeram certas perguntas para ele. O primeiro homem, quando viu as dificuldades, ele falou: o quê? Vou te seguir não, Jesus. Existem muitas pessoas dentro da igreja que têm as características desse homem. São os fervorosos, são os emocionados, mas que quando se esbarram nas dificuldades, nos problemas, nas faltas, nas abnegações, faz o contrário, né? Larga tudo e deixa de seguir Jesus. Quantas pessoas deixando de seguir Jesus, gente? Quantas pessoas deixando de seguir o Mestre? Quantas pessoas assentaram do nosso lado no banco da igreja? Assentaram do nosso lado na célula? Quantas pessoas até pregaram o evangelho para a gente? Mas deixaram de seguir Jesus. Sempre a desculpa, a resposta vai ser a mesma. Estava muito difícil. Eu estava desanimado. Eu fui desanimando. Eu sempre falo, gente, que ninguém desvia da noite para o dia.
Ninguém acorda de manhã e fala assim, ó, hoje eu vou desviar. Começa devagarzinho. Começa com uma falta de culto, uma falta de célula, uma falta de oração. E aí vai igual um conta-gota. Interessante que lá em casa, no teto da cozinha, eu tenho até que chamar o pastor Osmando para ir lá em casa me ajudar. Na época de chuva, eu vi que tinha uma manchinha no gesso, né? Porque gesso é branquinho, tinha uma manchinha assim. Falei assim, interessante essa manchinha aí, né? Aí foi passando o tempo. A manchinha ficou rosa. Falei assim, um negócio interessante, né? E aí da manchinha, depois de mais de um ano, aí abriu um buraquinho. Falei assim, deve ter uma goteira aí, né? Nem mexi. Esse negócio vai ficar a vida inteira aí, parece que pinga uma gota de 3 em 3 meses. De repente a manchinha foi aumentando, o negócio foi apodrecendo e virou um buraco desse tamanho no teto. Aí o trem já ficou feio. E na nossa vida, gente, o inimigo, o desânimo, a fraqueza acontece desse jeito. É uma gotinha que pinga que você fala assim, não vai nem fazer diferença não. Será que eu não posso faltar um domingo? Aí é interessante, né, que os líderes têm um poder sobrenatural de identificar quem está sumido, né? Você fala assim, você está meio sumido, às vezes a pessoa está até indo na igreja. Já aconteceu isso com o senhor, pastor Osmando? A pessoa está, mas ela está tão distante que parece que ela não está. E aí você fala assim, você está meio sumido, a pessoa já até se arma. Tô não, eu vim aqui domingo passado, vim aqui ontem, vim aqui, blá, blá, blá. Só, desculpa aí, é eu que estou sumido. Aí eu já até pergunto, já dando a resposta, assim, você está meio sumido ou é eu que estou sumido? Que a pessoa vai ter vergonha de falar, não, é o senhor que está sumido. Aí ela confessa. E aí, gente, são gotinhas que vão pingando. Tac, 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 tac. E aí a gente vai deixando para depois. Amanhã eu oro. Mês que vem eu oferto. Semana que vem eu vou na célula. Hoje eu vou pedir, amanhã eu peço perdão. E aí quando a gente assusta, o teto caiu. Aí o prejuízo é muito maior. Aí o trabalho para consertar é muito maior. E muitas pessoas, jamais elas voltam. Jamais voltam. Por quê? Não cuidou da sua vida espiritual. Não cuidou da unção de Deus sobre a sua vida. Você pode ser o maior ungido do mundo. Se você não cuidar da sua unção, você vai perder ela. Foi o que aconteceu com Sansão. Foi o que aconteceu com Saul. O problema é que quando nós estamos em pé, nós esquecemos de vigiar para não cair, e aí o inimigo vem com as gotinhas dele. Tá. É igual casamento. Ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje, dia 20, hoje eu vou trair a minha esposa. Como que acontece? Uma conversa com a mulher alheia, uma outra, uma mensagem, um WhatsApp, um encontro, uma amizade. A amizade fica mais séria. E aí quando assusta, o inimigo devorou. Então, queridos, nós precisamos vigiar, tomar cuidado. O segundo homem, Jesus chama ele, talvez ele poderia ser um outro discípulo, um outro apóstolo, assim, o mesmo chamado, o mesmo Jesus que chamou Pedro, João, Mateus, chamou esse homem. Qual que é o nome desse homem? Ninguém sabe. Qual que é o nome do jovem rico que queria seguir? Ninguém sabe. Sabe por quê? Quando você não leva a sério o chamado de Deus, você se torna uma pessoa irrelevante. Não precisa nem de citar o nome. Não deu em nada mesmo. Mas aqueles simples homens que aceitaram o chamado de Jesus,
tiveram os seus nomes registrados. E até os dias de hoje, nós o mencionamos. E aí o segundo homem responde, Senhor, beleza, eu vou, mas deixa eu só sepultar o meu pai? E aí Jesus fala, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Quando eu li esse versículo, eu achava Jesus muito bravo, poxa, mas Jesus não deixa lá meia horinha, e lá no Parque da Colina, só sepultar o cara lá, e que ruindade de Jesus. Dá a ideia que lá o pai dele já está morto, lá no velório, não é? Não dá essa ideia? Mas não. O que acontece? Era um costume do judeu que o filho mais velho, era uma tradição judaica que ele só saía da casa do seu pai depois que esse falecesse, depois que esse morresse. E o que esse homem ele disse? Não, espera só eu cumprir a tradição, espera só as coisas acontecerem, espera só acontecer isso e eu vou te sigo. Mas amados, quando Jesus ele te faz um chamado, a resposta é para hoje. Não dá tempo. Aqui Jesus ele não está falando literalmente para você nunca mais ver o seu pai, a sua mãe, não é isso. Tem gente que interpreta isso mal. Mas ele está falando de prioridades. Prioridades. A sua prioridade é seguir Jesus? A sua prioridade é o reino de Deus? Precisamos priorizar. E não só de forma obrigatória, mas ter a prioridade no nosso coração. Porque quando a gente faz as coisas forçados, por obrigação, não flui. Desde os meus 15 anos de idade, meu pai tem sítio e tal, e todo final de semana era um costume da nossa família ir para o sítio. Desde que eu tive meu encontro com Jesus, meu pai, apesar de não ser cristão, ele entende. E quando eu falo que eu vou, porque também eu não posso deixar minha família, vou lá de 3 vezes por ano, mais ou menos, ele fala, você não tem nada na igreja, não? Você tem certeza que você pode ir? Você falou com o pastor William? O pastor Osman tem, os pais do senhor moram, né, lá, onde é que é mesmo? Tabuleiro. O pastor Osman vai lá 2 vezes por ano, né? 3 vezes por ano. O Sandrinho vai mais lá que o senhor, não é? Mas por quê, queridos? Quem pôs a mão no arado, não olha para trás. Não é que nós vamos abandonar os nossos, não é que a gente vai virar um monge, vamos lá para o monte e ficar o resto da nossa vida. Não é isso. Mas é a prioridade. Hoje a gente tem tantas prioridades na frente de Jesus. Hoje nós temos tantos ídolos. E a gente tem um prazer, né, de criticar os católicos porque eles têm ídolos. A palavra ídolo simplesmente é aquilo que nós colocamos no lugar de Deus nas nossas vidas. Você não adora talvez uma imagem de escultura, mas você adora o sítio da sua família, você adora a sua forma de pensar, você adora o seu carro, você adora o seu futebol. Quantas pessoas, já teve várias pessoas que eu chamei para o meu discipulado, pessoas que tinham potencial, mas não, passou domingo de manhã eu jogo bola. Aí está desviado. Por quê? Ok, uma vez por mês, de vez em quando, tranquilo, mas qual que é a prioridade da nossa vida? Qual que é a prioridade da sua vida? Qual o ídolo que você tem tido na sua vida? O que você tem colocado no lugar de Deus na sua vida? Quantas pessoas tiveram filho, gente, acabou, nunca mais voltou na igreja? Idolatram o filho. Ah, porque não pode pegar o ar, porque não pode pegar a bactéria, que não pode pegar o vento, que não pode sentar.
que os irmãos não podem respirar perto deles. E aí fica tão distante que aí já não consegue voltar mais. Quantas pessoas arrumaram um emprego? Quantas pessoas começaram a estudar? Ora para voltar a estudar, para começar a estudar, para fazer uma faculdade. E aí quando conseguem, dá a linha, olha para trás. Eu não entendo por que um jovem falta um culto domingo à noite por causa da faculdade. Sinceramente, eu não consigo entender. Será que estuda domingo à noite? Será que estuda? Alguém estuda domingo à noite, gente? Eu não sei que é para um concurso, alguma coisa específica, mas até dessa forma você pode administrar o seu tempo e priorizar o reino de Deus. Sabe por quê? O que adianta você ter uma faculdade? O que adianta você ter o melhor emprego? O que adianta você ter tudo do bom e do melhor? Você ter o padrão do sucesso que o mundo impõe sobre nós, e você está vazio de Deus, e você no auge da sua conquista, você se encontrar vazio, desiludido, traumatizado, depressivo, e acontecer como muitos, e eu sempre falo, o maior índice de suicídio de Minas Gerais está ali nos condomínios de Nova Lima, pessoas milionárias. Por quê? Porque elas correram atrás das coisas deste mundo e deixaram de priorizar o mais importante, aquilo que é eterno. Quantas pessoas começam a namorar, aí já não vem na rede, aí já não vem no culto, aí quando assusta a mão está naquilo, aquilo está na mão, aí quando assusta a vaca foi para o brejo, comeu a merenda antes do recreio, aí vive uma vida triste. Por quê? Não priorizou as coisas de Deus. Terceiro homem, ele disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Esse terceiro homem, ele ia demorar menos. Ele ia lá só dar um tchauzinho, pegar uma roupa e ir. Mas também não tinha tempo para isso. Amados, não temos tempo para olhar para trás. Lucas capítulo 17, versículo, quer ver? Versículo 32, fala o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. O que olhar para trás significa? É a gente, muitas vezes, ficar com saudade das coisas lá de trás. É a gente ficar preso nas coisas lá de trás. É a gente ficar pensando nas coisas que nós deixamos para trás. Foi o que aconteceu literalmente com a mulher de Ló. Habitava numa cidade corrompida, pervertida, que estava sendo destruída por Deus. Deus, ele dá uma ordem, vocês vão fugir, mas não olhe para trás. E ela, num determinado momento, talvez, gente, eu gosto de imaginar os detalhes, aquela mulher, aquela família fugindo, correndo sobre o monte, e ela segurando. Como é que deve estar a nossa casa agora? E o nosso cachorrinho ficou para trás. E os nossos bodes, as nossas cabras. Nossa, nós custamos tanto para conquistar tudo aquilo. Nossa, nós lutamos tanto. E a minha vizinha, e aquilo outro, e o videogame, e o futebol. E aí ela fica alimentando tanto os pensamentos do passado, das coisas que ela deixou para trás, ela fica com tanto peso no coração de deixar para trás, e foi tantas gotinhas, lembra das gotinhas? Que talvez foram gotejando na mente dela, que ela não aguenta, ela olha para trás. E quando ela olha para trás,
ela se transforma numa estátua de sal. Quantas vezes, queridos, nós estamos aqui no altar, estamos servindo a Deus, viemos nos cultos, fazemos tudo, mas a nossa mente está lá fora. Como, por exemplo, o povo de Israel, fugindo do Egito, caminhando no deserto, trilhando o caminho para a terra prometida, mas entre a escravidão e a promessa existe um caminho, existe um deserto, existe uma provação, e é nesse caminho, nesse trajeto, nesse momento de provação, é quando nós precisamos segurar firmes, porque o que aconteceu com o povo de Israel? Eles sentiam saudade do Egito, cebolas do Egito, e a mentalidade deles era tão presa à escravidão, tão presa ao passado, e foi necessário Deus permitir que eles percorressem ali durante 40 anos, para que toda a geração que saiu do Egito, menos Josué e Calebe, morresse no deserto, para que um novo povo, uma nova geração, entrasse na terra prometida. Nós estamos vivendo isso literalmente no nosso projeto 300. Deus está nos tirando de um lugar antigo para nos levar a um lugar da promessa, nos levar para uma terra muito maior, muito melhor. Mas o que acontece entre a escravidão e a promessa? Existe um caminho. Vem a crise financeira, vem o desemprego, vem pessoas que saem da igreja e ficam falando mal da igreja, vem uma série de coisas. E muitos o que fizeram? Olharam para trás. Aí, depois, é só lamentar. Depois é só lamentar. Muitos estão abrindo mão de tudo que nós temos com Deus, por ficar preso ao passado. Para olhar e para sentir saudade do passado e daquilo que nós tínhamos no mundo. Amados, para onde nós vamos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde? O que nós vamos arrumar? Eu aceitei Jesus com 8 anos, batizei com 11 anos, mas sempre fui muito inconstante e voltava naquele fervor, de repente dava uma olhada para trás e retrocedia, e quando eu tive o meu encontro em 2010, semana que vem faz 8 anos, dia 4 de agosto, e veio aquele sentimento assim, poxa, será que vai ser mais uma daquelas vezes que eu voltei e depois eu vou retroceder? Mas não, porque eu tinha tido um encontro com Deus, com Jesus, e até esqueci por que eu estava falando isso. Lembrei. E aí quando vem de repente alguns pensamentos assim, nossa, estou cansado, está difícil, e eu lembro desse versículo: para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde nós vamos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Eu vou voltar para a boate, beber, fumar, ficar vomitando? O Alberto vai voltar para nem sei para onde? O que nós vamos fazer? O pastor Osmano vai voltar lá para Tabuleiro? Fazer o que lá, né, pastor Osmano? O que nós vamos fazer, gente? Não existe felicidade fora da presença de Deus. Gente, é a coisa mais nítida. A pessoa, ela está fraca com Deus, ela está desviada, o semblante dela muda imediatamente. Fica pesado, fica triste. Para onde que você vai? Pergunta para o irmão do seu lado, aonde você vai? Para onde nós vamos? Amados, por isso que nós precisamos
Eu sempre esqueço o autor da frase e como a frase é o certo, mas a ideia dela eu sempre lembro. Por isso, gente, que se formos para seguir Jesus correndo, nós vamos correndo. Se for para ser caminhando, nós vamos caminhando. Se for para ir rastejando, nós vamos rastejando. Mas nós não vamos, jamais, deixar de seguir Jesus. Sabe por quê? Não tem tempo de olharmos para trás. E por que Jesus, para encerrar, pessoal do louvor, se puder vir cantar aquela musiquinha que eu falei, por que Jesus ele cita o exemplo do arado? Põe um arado aí para mim, por favor, Pedro. Por que Jesus ele fala que aquele que põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás? Esse arado ele já é mais moderno, né? Ele é com trator, mas na época de Jesus eram bois, né? Porque a pessoa que estava ali guiando o carro do boi, se ele olhasse para trás, ele perdia o foco, ele perdia a meta, ele perdia o rumo, e aí aquele sulco que o arado abre na terra, ficaria torto, ficaria curvo, ficaria imperfeito. Por isso que a pessoa que põe a mão no arado, ele tem sempre que mirar para um alvo e prosseguir para esse alvo. Se ele se preocupar, nossa, deixa eu ver ali atrás, ele já saiu fora da reta. É por isso que o apóstolo Paulo fala que ele prossegue para o alvo do prêmio da soberana vocação. Por isso que ele fala em Filipenses 3,13, vamos ler Filipenses 3,13. O apóstolo Paulo fala o seguinte, do 12 ao 16, ele fala o seguinte, Filipenses 3, 12 ao 16, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Precisamos esquecer das coisas que ficaram para trás. Ah, eu já fui abusado. Ah, eu já fui isso. Ah, já aconteceu isso comigo. Ah, já não sei o quê. E pai, isso e tal. Esqueça as coisas que ficaram para trás. Ah, há 25 anos atrás eu abri uma célula e não deu certo. Ah, eu já fui líder de célula, mas não deu certo. Esquece as coisas que ficaram para trás. Ah, o meu casamento antigamente, eu tive um problema e tal. Esquece o que ficou para trás. E olha para um alvo, como um arado. Põe lá de novo. O cara que estava ali guiando o boi, guiando o arado, ele tinha que fixar num alvo, num ponto, e não podia olhar para trás. Ele tinha que concentrar naquilo, no objetivo, na meta. Qual que é o seu objetivo? Qual que é a sua meta? Pode ser essa, pastor Antônio. Acho que ninguém sabe cantar que eu pedi, né? Canta ontem, mas não canta hoje. Pode ser essa, pastor Antônio. Essa o senhor sabe? Amém. Pode ser qualquer uma, então, que tenha a ver com o tema. O Espírito Santo vai tocar o coração do Senhor. O que eu estava falando? Amados, a pessoa que conduzia o arado, ele fixava aquele lugar que ele queria chegar, aquele lugar que ele queria alcançar, e ele só descansava quando ele alcançava aquele local. Um dia eu estava vendo uma aula de circo, né? Aí tem aquelas pessoas que andam na corda bamba, sabe? Quem já brincou de ficar andando assim no passeio, em algum lugar? Acho que quase todo mundo, né? E a gente tem a mania de quê? Olhar para o pé, não é? Olhar assim, ó. Mas não, sabe qual que é o segredo? É você traçar um alvo. E aí você olha para o alvo. O
problema é que a gente está muito preocupado com as coisas que estão ao nosso redor. O problema é que a gente está muito preocupado para as coisas que ficaram para trás. A gente está muito preocupado com hoje. Será que hoje eu vou comer? Será que hoje eu vou beber? Será que hoje vai acontecer isso? Será que hoje vai acontecer aquilo? E aí, quando a gente para olhar para o hoje, quando a gente para olhar para o agora, quando a gente para concentrar nas coisas que são passageiras, nós deixamos de olhar para o alvo. Nós perdemos. Está lá o arado. O arado, ele precisava, o rasgo na terra, o sulco na terra precisava ser perfeito, retinho. Por isso que quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. A gente tem a mania de achar que esse versículo ele se trata somente para os líderes, para os pastores, se fala do ministério, não, se fala da sua salvação. Se você não focar na sua salvação, se você não focar na sua santificação, se você não focar em Cristo, se o seu alvo não for Cristo, se você não olhar para as coisas que estão adiante, se você não olhar para o céu, se você não olhar para a terra da promessa, e você se envolver com as coisas deste mundo, como 2 Timóteo 2:2 fala que o bom soldado ele não se envolve nas coisas do mundo secular, civil, mas ele se preocupa em seguir as ordens daquele que o alistou. Feche seus olhos no seu lugar. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando tua graça e amor. Feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Se coloque sobre os seus pés, vamos orar. Deus, nós queremos te pedir perdão, Senhor, por tantas vezes fracassarmos em seguirmos ao Senhor Jesus, por tantas vezes querermos seguir-te, querermos seguir ao Senhor, mas priorizar tantas coisas nas nossas vidas, Deus. Pai, nós queremos ser um bom condutor do arado. Deus, nós queremos ser um servo acima da média, aquele que multiplica, aquele que vai além, aquele que não faz somente o necessário, somente o que é pedido. Mas Deus, nós queremos nos concentrar, ó Deus, no prêmio da soberana vocação.
Nós queremos concentrar, Senhor, naquilo que é celestial, naquilo que é eterno, Senhor. Por isso, hoje, nós nos despimos de tudo aquilo, ó Pai, que temos carregado, que tem nos impedido, Senhor, de irmos adiante com o Senhor, que tem nos impedido, Senhor, de prosseguirmos para o alvo, que tem nos impedido, Senhor, de servirmos ao Senhor. Pai, nós queremos neste momento abrir mão, quebrar todos os ídolos que temos colocado diante do Senhor, que temos colocado à frente do Senhor, todos os ídolos que temos usado, Senhor, para substituir o Senhor nas nossas vidas, o ídolo do dinheiro, o ídolo da fama, o ídolo do carro novo, o ídolo da casa, o ídolo da namorada, o ídolo do emprego. São coisas, Senhor, que tem nos feito olhar para trás. Senhor, aquele que põe a mão no arado, Senhor, não olha para trás. Por isso, Pai, nós não queremos ser como esses 3 homens, que primeiro tinham tantas coisas para resolver, tinha tantas prioridades, que fizeram com que eles não tivessem a disposição de abnegar, de abrir mão de tudo para seguir ao Senhor. Mas nós queremos ser como os seus discípulos, Jesus. Queremos ser discípulos do Senhor de fato, que abrem mão e deixam tudo para seguir ao Senhor, na certeza de que aquilo que iremos receber de Ti, ainda que não seja neste século, mas no vindouro, ó Deus, irá superar 30, 60 e 100 vezes mais tudo aquilo que deixamos para trás. Em nome de Jesus, que tenhamos este sentimento como igreja, como discípulos, até que o Senhor venha, em nome de Jesus, amém. Quem recebeu do Senhor, aplauda ao Senhor no seu lugar. Aleluias. Amados, já vamos encerrar. Está sendo vendido coxinha, né, lá embaixo, em prol do Projeto 300. Você que o seu carnê acabou, pegue um novo carnê, nós falamos aqui já. Você que ainda não faz parte desse projeto, faça como muitas pessoas têm sido tão abençoadas, impactadas, pelos simples fatos de ter... tem até coxinha aqui. Pode ficar com essa aqui? R$7. O kit aqui, a gente dá até para levar para casa, coxinha, R$7. Sabe quem que faz? Para célula. Faz uns kit célula. Não ia ser bacana, gente? Você chegou o horário da célula, está apertado, você pega o WhatsApp dele, eu quero um kit célula para 10 pessoas, um refrigerante, um suco e 50 coxinhas. Aí, uma ideia para você ir para o Projeto 300. Amém, queridos? É muito prático, não é? O negócio que dá dúvida é o lanche da célula, né? Você não sabe se compra um pão, se compra um bolo, se compra um suco, se compra um refri, se compra... O pessoal na minha célula me brincava que eu sempre levava pimentinha. Aí eles falaram que eu levava só ração para a célula, né? Mas é uma ideia boa aqui. Amém, queridos? É algo que Deus colocou no coração do nosso amado irmão aqui e que tem abençoado o Projeto 300. Amém? Vamos orar para encerrar, para recebermos a bênção apostólica. Deus, obrigado, Senhor, por este culto. Ó Deus, eu te peço que o Senhor venha guardar a vida, a semana daqueles que estão retornando para os seus lares e que, Deus, nós venhamos nos manter concentrados, ligados, vigilantes, ó Deus, em espírito durante essa semana, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Coloca a sua mão sobre o seu coração, que em todo tempo sejam alvas as suas vestes, que o azeite nunca falte sobre a tua cabeça, que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e o insondável amor do nosso grande Deus e Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, meus irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada e a nossa querida visitante volte mais vezes, tá bom? Deus abençoe. Quentinho já ia pegar.